Bom dia, queridos colaboradores, amigos, fornecedores, todos que estão vendo essa live, principalmente as mulheres, empresárias. Fernanda vai entrar. Oi, Fê, sua linda, só pedir para participar. Luciana, psicóloga, olá, querida, tudo bem? Vi você num evento incrível, adorei, viu? Depois a gente precisa conversar sobre isso. Um podcast que você participou, foi um programa de TV, eu não lembro agora. Gostei muito, viu? Olá, pessoal, nós vamos fazer uma live bem interessante. Deixa eu chamar minha amiga das mulheres, as dores que a gente passa, dores. É, vocês que estão aí, né? Acima de 40 anos, quantas dores a gente tem? Oi, Fê, Olá, tudo bom? tudo, meu amor, e você? Tudo bem? Passou o carnaval muito bem? Como é que foi? Em casa. Em casa? Você foi mestre-sala, isso? Exatamente. Mestre-sala. Ficou na sala. Eu sou uma pessoa assim, né? No carnaval eu gosto de meio que fazer um retiro meu, né? Eu não gosto de estar no meio de muita gente, né? Então, assim, é uma coisa que me tira a minha energia. Então, é o momento de eu olhar para mim nesse momento, aí eu faço os meus estudos, aproveito para fazer uma leitura, né? Tomar o tempo para mim, né? E aí eu consigo me reconectar, eu consigo colocar minhas ideias no lugar, pensar melhor sobre o rumo que eu quero tomar na minha vida. Então aproveito esse momento para poder me reenergizar, vamos dizer assim, né? E É. você, como passou o seu carnaval? Então, amor, eu sou dessas também, né? Passei em casa, assisti um seriadinho, fiz um curso que nem terminei ainda, estou fazendo um curso longo e foi bom, foi proveitoso, apesar de ter passado muito rápido o final de semana, né? Esse feriado, eu achei que passou muito, muito rápido. E a gente, mulher acima de 40, temos muitas coisas para fazer, não é mesmo, Fê? É tarefa que não acaba mais. Não sei se a mulherada que está vendo aqui, e as que verão também, se elas percebem que é muita coisa para fazer, não é? Além de cuidar da casa. E quanto a gente se cobra também, não é? Exatamente, né, Rô? Eu acho que essa cobrança que a gente tem é muito grande. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, até também pelo fato também eu sou mãe solo, tudo. Então, assim, é aquela coisa, tem que cuidar da casa, da comida, da criança, tem que levar a criança no médico. Eu também tenho que ir no médico, eu tenho que levar a criança na escola, buscar. Então, assim, é uma sobrecarga muito grande, né? E o que acontece, a gente sente no corpo, a gente sente, né, nas nossas emoções e tudo mais. E saber lidar com isso é muito importante, né? Então, eu não tenho filhos, né, Fê? É, mas a minha autocobrança, a minha cobrança é em outras coisas. Por exemplo, eu fico pensando, meu Deus do céu, cadê o meu colágeno que está sumindo? Some colágeno, some memória, some cabelo, vai cair no cabelo. Só a gordura que não sai tão fácil assim, né? Pois é, Mas isso aí você vai ser mais. Isso é bom, né? o resto vai saindo muito rápido, meu Deus do céu. A gente vai envelhecendo, o tempo vai passando e a gente vai sentindo isso e não dá. Você malha, 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 parece que essa região aqui não acontece nada. Faz Tchauzinho, parte? continua. Então, agora, sem falar da paciência, né? O tempo passa. Pois é. Eu escuto a mulherada falando também: puxa vida, eu tô sem paciência. Paciência com os filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, com o meu marido. Sem paciência. Exatamente. Falando em paciência também, né? Eu agora passei, ainda estou, né, na famosa TPM, né? Que é aquela Hum, coisa que muitas mulheres têm. E uma coisa que me falta nesse momento é paciência. paci- Então, assim, eu fico impaciente, né? Então, assim, eu sou de Áries, né?
Então, assim, nessa época, a gente fala assim, eu brinco assim, eu sou satanares nessa época, né? Então, assim, aquilo assim, eu começo a ficar irritada, nesse momento, né? Então, até assim, a coitada, a minha filha também, ela, calma, mãe, né? Meu namorado também, calma, né? Então, assim, é um momento que eu também tenho que perceber, né? O quanto que eu tô nesse ritmo. Porque a gente, e isso que você falou, a gente não tem tempo, vai fazendo, fazendo, e as coisas vão decaindo, né? A nossa produtividade vai caindo. Né? E a gente quer dar conta de tudo, aí os hormônios também começam a entrar numa loucura, porque a gente tem, as mulheres têm esse fluxo hormonal, né, durante o mês. E tem que saber, aí tem que saber entender e perceber isso, né? E é muito importante, E né? aí, Fê, além da dona de casa que somos, por exemplo, mas também tem a empresária, que ela se cobra demais, ela tem que dar conta dos projetos dela, o que ela tem que entregar, ela tem nas costas subordinados que ela precisa bancar, ela tem muita coisa para fazer. E a autoestima dela também tem que estar boa, né? Ela tem que se cuidar, e, no entanto, ela às vezes não tem como fazer isso, porque uma das coisas que eu escuto muito, a empresária fala que não tem tempo. Eu não tenho tempo para malhar, não tenho tempo para nada. É claro que isso mexe com a autoestima dela, né? É claro que deixa ela lá embaixo. Ela desanima e não tem vontade de fazer nada. Não tem vontade de namorar, às vezes não tem vontade de cuidar da casa, não dá atenção para o filho direito, não quer sair, só quer dormir, dormir, dormir e se cobra muito, não é? É verdade. É uma bola de neve, né? Se a gente for ver assim, a nossa vida é como uma pizza, né? São várias fatias. E a gente tem que saber que todas elas estão interligadas, né? Então, às vezes, a gente tem um foco e visão numa fatia só, né? E isso traz uma sobrecarga muito grande, né, para a gente. E realmente, as empresárias, né? Nós também somos empresárias, né? Porque a gente trabalha com o nosso próprio tempo, o nosso próprio trabalho, né? Eu acho que todos nós somos, no fundo, empresários, né? Do próprio tempo. E como você falou, a falta de tempo. Eu acho que a falta de tempo é uma coisa que a gente precisa aprender a gerenciar, né? Como empresários da nossa própria vida, né? Somos empresários da nossa própria vida. A gente tem que saber gerenciar o tempo, porque o tempo é algo que não volta. É a única coisa que a gente perde e não volta mais, né? Então, viver plenamente hoje, no dia de hoje, sabendo gerenciar tudo isso é muito importante, né? Então, assim, você como psicóloga, acredito que vem muitos pacientes também, assim como para mim também, vem com essa queixa, né? Dessa dificuldade, dessa dor, né? De como a gente pode gerenciar de uma forma melhor, né? Tudo isso. E como que você lida com isso, Rô, com toda essa demanda aí que aparece? Então, Fê, sabe que às vezes eu percebo que muitas mulheres elas trazem as queixas, mas elas têm uma visão velada da solução. Então, o que acontece? Não vê solução, só vê problema em cima de problema. Aí você está ali mostrando para ela uma forma dela enxergar diferente, dela tirar o véuzinho e olhar outras possibilidades. E ela continua ali querendo ter razão, querendo mostrar que está vendo, realmente eu não tenho solução. Não, ela não consegue ver uma outra forma. Eu vou te contar uma história. Tinha uma paciente, há muitos anos atrás, que ela falava que tinha problema de relacionamentos. Então ela chegava nas rodinhas no trabalho e as pessoas disfarçavam e ia saindo de perto dela. E ela não entendia aquilo. Aí, ela contando as histórias, eu percebi um movimento corporal nela, Fê. É o seguinte, todas as vezes que ela falava de uma situação, a expressão dela era sempre essa. De Então, se brava, alguém, né? se alguém dizia, eu beijei na boca de um rapaz novo, eu ganhei um jogo e estou muito feliz, eu estou emagrecendo. Ou seja, qualquer situação, ela fazia essa expressão. E é claro, a pessoa que via interpretava como ela não gostou do que eu falei.
E se isso acontecia, a pessoa não gostava e a pessoa vazava e ia embora dela. E ela se sentia mal por não ter essa autopercepção, por não ter esse autoconhecimento. Ela achava que era apenas eles não gostam de mim. Aí criou essa crença. Aí ela ficava mal pra caramba. Um dia eu falei para ela já tinha 50 e pouquinhos anos. Eu falei: você por acaso já colocou Botox? Ela falou: ainda não. E eu nem penso nisso. Eu falei: tá, é só uma pergunta. Aí eu fui conversando e todas as vezes que eu falava e ela fazia essa expressão, eu perguntava o que ela sentia ou se ela estava julgando aquilo que eu dizia. E ela falava que não, que isso aqui, na verdade, era só um hábito, era um costume que ela tinha. Passou um mês, ela estava conversando comigo e, de repente, tudo que eu falava, ela estava plena, leve, tranquila. Eu então disse a ela: nossa, que legal! Você está interpretando as coisas tão mais leve. Ela deu risada e disse: eu coloquei botox. Veja, ela mudou um comportamento. Ela foi lá e resolveu a questão. E ela ficou feliz ao me contar que ela colocou botox. Resumindo, estava se sentindo mais bonita, as pessoas estavam perto dela e ela sentia que ela não tinha um comportamento de ficar julgando, porque a expressão não demonstrava. É claro que tinha situações que existia sim um julgamento, mas não era tanto quanto ela demonstrava para as pessoas. Então, são pequenos atos que a gente pode tomar, um passinho de cada vez, você vai vendo a diferença que vai dar na sua vida. Entendeu? Com certeza, Rô, que história muito legal, né? Você falando aqui, eu pensando assim, eu e minha conexão com a medicina chinesa, né? E aí você passa, nossa, a parte do inconsciente e tal. Então, assim, é muito interessante isso, né? Porque, assim, nós reagimos de acordo com o que vemos, né? Então, assim, o que que você falou assim? Às vezes a gente está muito preso naquilo, naquela ideia, né? Que a gente só tem só essa visão. A gente só fica vendo só de um ângulo só. Às vezes a gente precisa só mudar um pouquinho para tentar ver diferente, né? E é aí que tá a solução. Né? Como você falou, a gente só fica vendo o problema. Isso é um desafio, né? Acho que para todos nós, eu, você e todas as mulheres, homens do planeta todo, quando tem um problema, você fala assim, putz, eu tô com esse problema aqui. Mas o grande problema, vamos dizer assim, né? A nossa grande dificuldade é o seguinte: quanto mais a gente olha para o problema, mais ele Mas ele cresce. cresce. E Boa. a gente precisa mudar o foco, né? Então, e o que que acontece, né? Eu achei bem interessante o que você falou, né? De ela franzir a testa, assim, e é como se fosse um hábito que ela adquiriu com o tempo, né? E ela só foi perceber, assim, já precisou do Botox para colocar e tirar aquela ruguinha, né? Mas aquela parte interna, ela foi trabalhando aos poucos, é um pouquinho passo de cada vez que ela vai dando, mas a expressão que ela dá para o meio que ela vive, né? Aquilo que o outro recebe muda. Então você vê como que às vezes uma expressão facial, um movimento, ele interage no outro e reage no Fê, outro, né? E muito interessante. você sabe que ela copiou esse comportamento do pai? Ah, Imagino sim. que sim. Ela viu, ela via e ela copiou esse comportamento. Olha como é importante a gente observar o que a gente faz para que os filhos, os sobrinhos, enfim, olhe aquilo e remodele, remodele não, modele, né? Modele aquilo. Isso é muito importante, Rô. Você entrou num assunto que para mim é muito delicado, né? Eu sou uma pessoa que adoro cuidar, né? A área que eu escolhi é a área da saúde, né? Então eu gosto de cuidar. E antes de eu entrar nessa, contar um pouquinho aqui, né? O Fê, Antes de eu entrar, oh, só um diga, pouquinho antes de você entrar nessa história, diga. eu vou falar só para o pessoal. Pessoal, se alguém tiver algum comentário, uma pergunta, aproveita, tá? Aproveita que a gente está aqui e vai ajudar vocês, tá bom? Isso, pode perguntar. Bom, aí eu dou uma pausa aqui, a gente pergunta e responde essas perguntas, quer dizer, né? Bom, então, assim, entrando aqui, né? O que que aconteceu sobre essa importância, né? Que você falou assim, ela pegou do pai, né?
eu sou mãe, a minha filha tem 11 anos, né? E na época, antes de eu começar a estudar, antes de eu começar a entender sobre os meus comportamentos, o como o meu comportamento interfere no meio, igual essa paciente que você falou, né? Que ela franzia a testa, e isso gerava uma reação em cadeia, vamos dizer assim, com as outras pessoas. E eu só fui perceber isso, e depois que eu comecei a estudar, mesmo depois que eu comecei a estudar em aplicar comigo, foi quando eu percebi que as minhas ações estavam interferindo diretamente no comportamento da minha filha. O que que aconteceu? Eu sou muito cuidadora, né? Eu gosto de cuidar, de ajudar os outros, porque essa sou eu, né? E só que eu não, eu fazia de uma forma, vamos dizer assim, um pouco exagerada, né? Sem ter esse equilíbrio. E o que que aconteceu? Né? A minha filha começou a fazer igual. Na época ela tinha, acho que uns 4 anos, mais ou menos, e aí ela começou a sofrer bullying na escola, né? Por esse tipo de comportamento. Então ela era uma criança que dava, deixava o outro, ela ficava sem, né? E aí eu só fui, na verdade, tomar consciência, e isso me doeu pra caramba, na época que a professora falou assim, olha, a Luana, ela leva, a Luana é o nome da minha filha, né? Ela leva os brinquedinhos na escola e ela deixa, dá pro outro, ela fica sem nada. E ela fala, não, tá tudo bem, ele queria tanto, né? E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar com ela esse tipo de comportamento e trabalhar em mim. Então, eu acho que assim, quando eu olhei pra mim e falei assim, putz, fui eu que ensinei, através de um comportamento e um hábito que eu não tinha noção, né? Que para mim estava tudo certo, era a minha forma, mas aquilo era um espelho para minha filha. E ela pegou de uma forma da visão dela, na época que ela tinha 4 aninhos de idade, né? Então, ela do 0 a 4 foi aquilo que ela foi absorvendo. A mãe que fica cuidando, que faz tudo pro outro, que dá o seu tempo todo, fica toda descabelada, fica sem nada, não toma nem banho direito para cuidar do filho, Hum. né? Então, o que que acontece? A gente cede demais, e eu cedi demais como mãe, né? Eu me esqueci muito como mãe, como mulher. E aí, nesse período, a minha filha foi absorvendo tudo isso. E hoje, a partir daquele momento, quando aquilo me bateu, eu falei assim, putz, que é que eu tô fazendo com a minha filha? Não é nem comigo. E ela tem o mundo inteiro para conhecer, Olha que legal. né? Então aí eu comecei a conversar com ela, comecei a mudar os meus hábitos, os meus comportamentos, aquela expressãozinha, né? Eu comecei a perceber, eu falei assim, não posso fazer isso por mim e por ela, né? E aí comecei a perceber o quanto que essa nossa forma de ver o mundo, né? Ela está muito ligada ao que está dentro de nós, de como nós somos, né? E a gente tem que saber lidar com isso, saber tomar atitudes corretas, comportamentos corretos, dentro da nossa consciência no momento, né? E pensando nisso, né? Nessa interação com a outra pessoa. No caso, com a minha filha, que foi onde mexeu comigo. Como acho que quando a gente é mãe, a gente tem aquela coisa assim, nossa, filho é onde pega, assim, sabe? De um jeito, né? Que eu não sei explicar, É muita né? responsabilidade, né, Fê? É É, muita responsabilidade. é, Logo, eu digo logo em seguida, muita autocobrança também, não é? muito, Só que eu muito. saiba, não tem lugar nenhum uma cartilha que diga como ser a melhor mãe. Não existe isso. Baseado Não, nisso, o que você fizer, entenda que foi o que você pôde naquele momento. Mas o interessante é você todos os dias parar e pensar: isso foi legal, isso não foi, isso pode ser melhorado. É legal essa autoanálise, essa autogestão. Isto vai ajudar com certeza. Você sabe que você me fez lembrar, Fê, eu tenho 34 anos de profissão, então eu já atendi muita gente, então tem muita história. E há muitos anos atrás, um paciente disse que ele chegava em casa e tomava sempre, abria uma latinha de cerveja, calorão, tal, tomava. Todos os dias uma latinha, ô, calorão, o que que tem tomar, né? Tomava. Um dia o filho dele de 6 aninhos chegou para ele e falou assim: papai, quando eu for grandão, adulto, eu vou fazer que nem o papai. Eu vou chegar em casa e vou tomar cerveja também todos os dias. A partir daquele dia, meu paciente decidiu: eu nunca mais vou beber na frente do meu filho.
nunca mais ele o fez. Então, para você ver, ele falou claramente: vou copiar o seu comportamento, papai. E Exato. na hora o paciente percebeu aquilo e falou: não é isso que eu quero para o meu filho, de jeito nenhum. Por isso que a gente fala, Fê, nós estamos falando muito de filhos, né? Mas isso vale para tudo, isso vale até para a empresária que está lá, até empresário, lógico, né? Empresários que estão na empresa e acaba fazendo coisas e quer que o subordinado faça outra. O problema é que, eu sou dono da empresa, eu posso fazer, não é? Às vezes acontece isso, mas às vezes o cara é um líder. Então ele manda o subordinado fazer uma coisa e ele não faz. Também um exemplo, ou ele faz coisa que o subordinado aprende e depois ele acha ruim por ter feito aquilo. Entendeu? Fê, tem gente comentando, você viu que É, legal? é. Vamos ver se Deixa a eu gente. rodar aqui. Vamos rodar É, aqui. Ó, entrou Kátia Regina, sua linda, você entrou. Entrou um monte de gente legal. A Debbie escreveu assim, Fê. Bom dia. Como é bom um aprendizado desse logo pela manhã. Que bom, Debbie, que bom. bom. Isso faz bem, não é? Maiara entrou. A Elaine Falonso, ela escreveu assim: essa troca de experiência vivida são maravilhosas. Obrigada por compartilhar. Agora tem um comentário aqui. 14 Molina escreveu assim: olá, caí aqui por desespero. Hoje mandei meu marido embora. Se criou um buraco entre eu e ele, que não dá mais. Estou muito triste e decepcionada. Sei que nós nos amamos, mas não conseguimos viver juntos. Quer comentar essa fala, Fê? Ou eu falo? Quer comentar? Fala. Tanto faz? Pode falar, pode falar. Então a gente fala assim, às vezes, dependendo do tempo que vocês estão juntos, existe esse desgaste mesmo, e principalmente quando um quer mudar o outro, quando não tem essa percepção, né, de que você talvez quis mudá-lo ou vice-versa. Ou existe uma coisa também que acontece muito acima dos 40 anos, a gente fala, que hoje em dia não é nem acima dos 40, tá todo mundo assim, impaciente. E essa impaciência, às vezes, não tem a ver nem com o casamento, tem a ver com outras coisas. É o trabalho, acabou de olhar a conta bancária, não está legal. Tem muitos extratos que chegaram, descobriu algum diagnóstico, então tem outras questões. A 14 Molina disse que está muito triste. Então, se você sabe que vocês se amam, vocês precisam parar, respirar, entender o que realmente está acontecendo, o que você, 14 Molina, consegue mudar. Ele vai falar, por exemplo, eu não gosto que você faça isso. Verifique, 14 Molina, se você pode mudar o que ele está falando. E vice-versa. Tem coisas que a gente não consegue mudar. E tem coisas que a gente pode se prontificar a isso, para ter uma união melhor. Por quê? Quem diz que é fácil viver a dois? Não é, Fê? Exatamente, né? Eu sou divorciada, né? Então eu passei por isso, né? Acho que eu tive um casamento assim que durou o quanto deveria ter durado. A gente fez o que pôde, mas chegou um momento que realmente eu decidi que estava na hora de a gente parar, né? Então, assim, é um momento difícil mesmo, né? Assim, foram anos de dedicação para um relacionamento, a gente tem uma filha juntos. Então, assim, é um momento bem difícil de lidar mesmo, né? Como ela falou aqui, né? É difícil, ela não sabe como agir. Aconteceu agora, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que sempre fazer é acolher. Porque quando a gente casa com alguém, a gente não pensa em separar. A gente pensa que vai viver para sempre, né? E quando a gente depara com um fim, a gente fala assim, poxa, acabou um sonho. É um sonho que acabou. Então, toda aquela dedicação que você teve, todo aquele sonho que você tinha, foi por água abaixo. E você vê o quê? Que essa raiva, né, que vem, essa ira que vem, às vezes, que é difícil de controlar, porque vem embutido aí uma frustração muito grande, né? Que eu queria que desse certo, mas não deu, né? E aí,
nesse primeiro momento, sempre que eu falo e que eu fiz para mim e ajudou muito, é o meu próprio acolhimento, É, né? A gente gostei tem da que se palavra. autoacolher, Achei bonito né? isso, autoacolhimento. Olha que legal, né, Fê? Ô, Fê, eu tô vendo aqui também a Elaine Alonso, ela falando que ela é explosiva e já ouviu até do caçula dela que ela precisa mudar. Ela já ouviu isso, ó. Então ela tá falando que é muito difícil controlar antes da ira. É, quando a gente não aprende isso, não tem esse autoconhecimento, realmente é desafiador. Mas aí, a gente sabe que tem muitas coisas para a gente resolver, muita. A gente nem falou que às vezes a gente vai ficando mais velho, perde confiança na gente, nos outros, né, Fê? O que, que a gente precisa entrar sim, ó, estar junto com mulheres que saibam da nossa história, que entendam o que a gente está passando, ou que já tenha passado por isso. Por isso, que eu e a Fernanda, a gente vai convidar vocês para entrar na nossa imersão, que será no dia 8, Dia da Mulher. Não procrastine, não deixe para depois. A gente vai colocar, lá no meu story está o link. No story da Fê também está o link. É só colocar o Fê, ou se você conseguir, coloca aqui embaixo o link também, Fê, se der, tá? Agora, aqui a gente Ou não chama a consegue, gente as no pessoas não conseguem direct, clicar, tá? né? Podem chamar no direct, no link da bio, na minha bio tem o link, né, da imersão. E eu acho que é uma coisa, assim, muito importante, esse compartilhar de histórias, né? Quando a gente compartilha histórias, a gente consegue ver vivências diferentes. Eu penso isso como uma grande sabedoria, né? Porque quando a gente consegue corrigir os nossos problemas, né? Encontrar soluções através dos problemas dos outros, como a outra pessoa corrigiu, a gente está tendo sabedoria. Porque a gente não precisa, às vezes, por exemplo, você não precisa passar por aquilo para aprender, né? Então, você consegue aprender com o erro do outro, né? E eu acho que aí que está o gatilho da sabedoria, né? E, e como que a gente vai conseguir ver isso? Através de escutando e interagindo com pessoas que já viveram, que já passaram por isso, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Nada é impossível, né? Tudo é possível, que depende, na verdade, daquilo que você já fez. Por exemplo, é impossível para mim subir o Monte do Everest. Na minha realidade hoje, porque eu não tenho treinamento, eu não conheço nada, mas outras pessoas fizeram. Então não é possível, não é impossível. É impossível para mim hoje. Ô, Fê, Mas se eu consigo ver a história do outro, eu consigo também chegar naquilo que eu quero, sabe? isso é legal que você falou. E sabe uma coisa que eu também estava pensando? Que às vezes também tem muitas mulheres, homens também, mas mulheres também, que não falam, eu não vou fazer terapia, que eu não tenho saco, às vezes demora, é caro. Então aproveite para participar dessa imersão, que é um valor baixo, simbólico que a gente colocou, só para ajudar um grupo de mulheres de uma vez. Então entre no link, Exatamente. faça a inscrição. A gente vai, é dia 8 agora no Dia da Mulher, no sábado, a partir das 9 horas. Vai ser via Zoom. É um valor simbólico, são R$ 74 que a gente colocou ali para vocês, né? Para realmente a gente trazer essa troca, né? Eu acho que assim, eu, sinceramente, falando assim, agora eu falo assim, a gente não aprende, a gente não vem com manual, criança não vem com manual, a gente não vem com manual de ser filho, de ser mãe, de ser empresária, a gente não vem com manual de nada. E a gente precisa aprender. E qual que é a melhor forma de aprender? É aprender com os outros. Assim como a criança aprende com os pais e nós aprendemos com os nossos pais, não importa se eles ensinaram certo, se ensinaram errado, porque naquele momento, para eles era o certo, Muito bem. né? Então, a gente tem que pegar hoje e colher informações. E a melhor forma que a gente tem hoje, e também pela internet, onde a gente vive, a gente tem essa possibilidade de estar conectado com pessoas que vivem coisas diferentes, que às vezes você fala assim, putz, olha, ela tá passando pela mesma coisa que eu. Aí ela passou pela mesma coisa que eu. E ela conseguiu sair. Aí ela tá bem agora. Como que será que ela fez? Como será que ela lidou com E isso? nada acontece por acaso, né? Por que essas mulheres estão aqui hoje com a gente?
Por que que nós do nada decidimos fazer uma live? Nada acontece por acaso. Por isso que 14 Molina, entre na imersão. Eu tenho certeza que você vai sair melhor do que você está. E a Elaine Alonso, opa, Falonso, a Elaine F. Alonso, eu já sei, lembrei de você, meu amor. Então, entre também na imersão, eu tenho certeza que vai te ajudar. Não deixe para amanhã. Ai, sábado eu tenho que limpar a casa, eu tenho que ir no mercado. Não, pelo amor de Deus, serão 3 horas para você se libertar de coisas que estão te fazendo mal. Combinado? Quem É, são vai, ó, só um oportunidades. pouquinho, Fê. Quem vai entrar, diga aqui, ó. Quem vai A 14 Molina tá falando que nesse dia e horário ela trabalha. A gente vai deixar, entra lá, se inscreve, nós vamos deixar gravado essa imersão. Aí a gente te manda, 14 Molina. Agora eu vou te falar, se você quiser, manda também umas perguntas que a gente responde já na imersão, tá bom? Ó, entrou a Ivaneide já fez a inscrição. Ela já vai entrar ela já vai estar com a gente no dia 8. Exatamente. Então, assim, ó, 14 Molina, né, que ela não pode. Então, assim, já pega, você já está em contato com as suas queixas, com seus problemas. Então, assim, o que que eu posso fazer hoje? Então, a gente está dando essa oportunidade de deixar gravado. A gente sabe como, né, que nós sabemos, né, como mulheres, que a gente é aquele povo, né, que tem várias mãos e fazer tudo ao mesmo tempo, que realmente, às vezes, a gente não dá para participar ao vivo. E a gente tem a oportunidade de deixar gravado. Mas, se você quer que as suas respostas sejam atendidas, né? A gente vai estar com um grupo, são 4 mulheres que vão estar respondendo aí essas questões. Coloque no grupo, né? Faça uma lista e coloque naquele grupo que a gente responde lá durante a live, não, durante esse evento ao vivo no Zoom, tá? Então, aí você, depois que acabar, a gente vai enviar no grupo também, a gente vai colocar gravado, é tudo no grupo, é um grupo restrito, né? Que assim que você se inscreve, você faz lá o seu pagamento, você recebe o link para entrar nesse Ô, grupo. Fê, só Então, uma coisa, qual que é o valor dessa imersão que a gente está vendendo mesmo? R$ 74, gente, é Quanto, R$ 74. Fernanda? 74. A gente está vendendo por 74, né? Serão prática, a gente vai ter muita prática lá. Uma coisa até que eu trouxe aqui, gente, peguei aqui para mostrar para vocês. Olha, vocês separem canetinha, lápis, e isso aqui, ó. Fósforo. Ou isqueiro que você tiver, porque que eu vou passar para vocês uma técnica maravilhosa para a gente transmutar o que a gente falou aqui, que é essa crença. O que é uma crença? Aquilo que a gente acredita como uma verdade, que hoje não faz mais sentido, mas a gente continua no piloto automático agindo sobre essa crença. Então, no dia 8, eu vou ensinar uma técnica, eu vou aplicar uma técnica que dá também para fazer para quem vai assistir gravado, mas no momento a gente tem uma conexão muito grande, uma energia muito grande. A Rô falou sobre conexão, né? Ah, nada é por acaso. O que que acontece? A gente tem uma conectividade. A nossa energia de querer ajudar as pessoas, de querer transformar e querer passar essa informação, ela vai para as pessoas que realmente querem mudar e que vai fazer sentido para elas, né? Então, se chegou essa mensagem para você, acolha isso. Porque você, poxa, agora é o momento. Você tem uma oportunidade hoje de trabalhar certas questões que às vezes a gente não vai ter outra oportunidade. Se eu tivesse essa oportunidade, que quando eu comecei Ah, lá a entrar nisso, poxa, minha filha tinha 1 aninho, 2 aninhos, né, ou Fê? mesmo quando poxa, ela já tem 11, né? E se eu soubesse atrás quanta coisa teria sido diferente para mim, Nossa, quanta coisa. até eu, quando abri o consultório a primeira vez, quantos erros eu cometi, Exato. quantas coisas eu poderia ter feito diferente, mas não fiz. Só que agora, que bom que você tem a oportunidade disso. Você tem a oportunidade de ficar 3 horinhas comigo, 34 anos de profissão, e o valor da minha sessão
que já passa comigo já sabe que não é baixo. Afinal, são 34 anos com um monte de experiência aí. Também com a gente teremos a Gi, que ela também é psicóloga e palestrante. Teremos a Aldirene também, a Aldirene Narcisa, que ela é gestora de negócios, ela é boa de vendas. Então, isso vale para vocês, todas vocês, que também tem a ver com autoconhecimento. Você tem que saber se vender, você tem que saber se mostrar. Então, por R$ 74, por que, que você está perdendo tempo? Então, eu vou perguntar: quem está aqui com a gente que vai entrar ainda hoje nesta imersão? Escreva assim: eu vou ficar feliz. É muito Eu vou ficar feliz. importante, Eu vou né? ficar feliz. E você, Com Fê? certeza, eu também, né? Eu acho que quanto mais a gente compartilha, a gente consegue passar isso, mais que a gente consegue ajudar. Eu, como que eu falei, né? Essa minha, vamos dizer assim, meu jeito cuidadora de ser, quando eu vejo quando eu consigo, a melhor coisa quando a gente trabalha nessa área da saúde é você falar assim, nossa, como eu tô me sentindo melhor. Com isso que eu te passei, né? Então, às vezes eu falo assim, poxa, se eu tivesse tido isso antes, se eu tivesse, eu já fiz o meu, né, Benedita, assim, garante o seu, porque realmente, gente, a gente não consegue abarcar muita gente no Zoom, né? Então, assim, e também, né, também para responder as perguntas também, né? Então, garante a sua vaga, vai ali, né, e se inscreve. Então, assim, é aquela coisa de oportunidade. A minha avó falava assim, que quando tem uma oportunidade bate na sua porta, a gente tem que agarrar a oportunidade como se fosse um cavalo sem cabeça, Cavalo sem né? cabeça? Como é isso, Fernanda? Exatamente. Olha que engraçado, né? O que é? Você não tem crina, você não tem nada para você agarrar. Então você vai agarrar com a força que você tiver. Porque muitas vezes a oportunidade não bate na sua porta de novo. É igual um rio que corre. Ele não vai correr naquele exato momento, com as mesmas águas, naquele momento necessário. Então, se hoje você está assistindo isso, e se a gente está passando, isso te tocou e fala assim, poxa, realmente já aconteceu com isso, se identificou com alguma coisa, se inscreve, né? Porque é nesse momento que você está tendo a oportunidade de transformar tudo isso e mudar a sua vida de vez, né? Não vamos deixar assim, poxa, eu demorei muito tempo para aprender, né? Então, acho que a Rô também demorou muito tempo para aprender várias coisas, Nossa, assim como várias pessoas, né? Então, se a gente tem a oportunidade de melhorar agora, aprender agora, a gente tem que fazer agora. A gente só pode fazer hoje. Como eu falo assim, o amanhã é o nosso presente estendido, né? Então a gente só pode conseguir fazer agora aquilo que a gente quer no nosso futuro. Então a gente tem que aproveitar. então. E a gente fala dessas mudanças, eu já tive muitos medos. Imagina, numa imersão dessa eu ia ficar com medo. Medo do quê? Ai, medo de expor, de me expor, medo do que eu vou falar. Ai, medo. Ai, a câmera, eu não sei, o meu cabelo não tá bom. Gente, pode ser com a câmera fechada. Essas perguntas vocês podem escrever. A gente vai estar ali não para julgar, mas para te ajudar. Você vai sair dessa zona de conforto que você está vivendo, que não é confortável. É mentira, é balela isso. Então, não perca a oportunidade. A gente não está querendo vender essa imersão por causa dos R$ 74. A gente está querendo vender para ajudar um número maior de pessoas que, quando a gente deixa grátis, muita gente se inscreve, mas não participa. Então, é um compromisso para você entrar no encontro. Combinado? Então é assim, eu Exatamente. espero muito que você entre e aproveite 3 horas da tua vida para você se ajudar. Combinado? E além disso, pô, que você não falou, que tem bônus, Tem né? os bônus, é Então, verdade. quem é que vai participar e se inscrever, né? Além da gravação, né, que você pode mandar antes as suas perguntas, a gente vai responder ao vivo lá no Zoom durante o evento, mesmo que você não consiga participar, a gente vai responder a sua pergunta com muito carinho, né? E aí depois a gente interage lá também um pouquinho, né? E a gente tem uns bônus, né? Então, assim, tem vários bônus, né? Não sei se posso falar aqui quais são ou não, deixa Não, assim, aí quem é que. Não vou não, as falar, né? meninas elas vão entrar. Tem vários bônus. Eu sei que vão ajudá-las. Captou? Exatamente, são vários bônus, tá lá escrito direitinho,
Lá, né, quando você fizer a inscrição, vai estar descrito. E assim que você se inscrever, você vai ganhar esses bônus, tá? Esses bônus são complementos, né? São complementos para quê? Para que você consiga fazer essa transformação, né? É um processo. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente tem que sair da inércia, gente. Se a gente tá parado, a nossa tendência é ficar parado. O primeiro impulso, o primeiro movimento, a gente precisa o quê? De uma motivação. A gente precisa de uma força de vontade, Ah, né? ô Fê, tem mais uma, hein? A Diga. Jovenil da. Ah, tá, peraí. Cessar, tá. Eu queria te falar mais uma coisa. Às vezes, você fala assim, ai, é porque eu não tenho dinheiro, exemplo, talvez eu nem tenha R$ 74, mas a gente vai conseguir, no cartão você pode fazer até em 2 vezes. Então, qual é a objeção agora? Vai lá. Ó, dinheiro já resolvemos. A Tempo câmera pode ser também. desligada. Você pode fazer. Ah, e se você não tiver presente no dia, a gente manda a gravação. O que mais? Qual é a próxima objeção? Por que, que você não entraria? Escreva aqui para a gente te ajudar. Vamos ver qual será a objeção? Vamos ver, porque o que acontece com essas objeções, né? Olha que interessante, quando a gente faz isso, a gente entra com várias desculpas, né? E aí é que a gente quer manter-se no mesmo que é nesse hábito, né? De querer manter isso aí. Por que que a gente quer manter num hábito que é nocivo, que é ruim? Porque é conhecido. Tudo que é novo gera o quê? Uma insegurança, gera medo, né? E o que a gente precisa? A gente precisa trazer o quê? A motivação, a gente precisa trazer esse olhar para si e falar assim, poxa, eu tô com medo. Mas o que o medo traz? O medo traz o quê? Fala assim, poxa, é uma cautela, né? Então, assim, em relação a essa objeção, né? O que eu tenho a perder? Aí você vai colocar na balança, o que eu tenho a ganhar? O que eu tenho a perder? Poxa, o que eu tenho a ganhar é muito o que eu tenho a ganhar, né? Então, a gente tem que parar e falar assim: olha, é uma oportunidade agora, eu tenho muito a ganhar. Poxa, eu posso assistir depois. Você pode assistir quantas vezes você quiser, porque são 3 horas, gente. É muita coisa, a gente vai ter muita atividade. Às vezes você perde. E aí você pode assistir de novo. Você pode aplicar novamente em diversas fases da sua vida. Então, é um material riquíssimo que você vai ter para o resto da sua vida. E isso você pode assistir várias vezes, né, depois. Né? Então, assim, por exemplo, essa técnica que eu vou passar de transmutação de crença, a gente vai fazer uma só, mas a gente tem várias. E aí, às vezes, assim, poxa, eu esqueci como que era mesmo. Você vai ter a oportunidade de o quê? Rever o vídeo, assistir de novo e falar assim, poxa, era assim. E aí vai ter, eu vou fazer ali, gente, vou dar um spoiler rapidinho aqui. Eu vou. Eu vou falar com a minha sogra, né? Fale, chame a Fala, amor. sogra também, porque Então, olha que interessante chamar a sogra. a Porque sogra, olha aqui, a chame gente. amigas, amigas, inimigas que precisam. Chame Exato. todo mundo. Chamem todas as pessoas, porque quando a gente não consegue mudar ninguém, mas quando a gente consegue ajudar a pessoa a mudar uma percepção do mundo, a pessoa se automuda. Então, se Ah, autotransforma. E que isso faz com que a linda. nossa visão com o mundo seja diferente. E o nosso comportamento com o outro seja diferente. Então, passe para sua sogra, passe para os seus inimigos. Por quê? Porque quando a visão dessa pessoa mudar, o comportamento dela com você vai mudar Oh, que também. Então, isso é bonitinho. muito importante. A 14 Molina lá falando que foi muito. Olha lá, foi bom, meninas. Vou precisar sair, porque eu vou analisar aqui o que vai acontecer. Tá. Se E tudo se der tudo der certo, certo, eu vou participar. Obrigada, querida. Não é se tudo vai dar, se tudo der certo. Vai dar certo, porque você não já quer deu. ficar com essa angústia que você está sentindo. Você quer saber lidar melhor com a situação. Você escreveu lá em cima que eu li. Desde o começo a gente briga. Então, precisa aprender a lidar com isso, os dois, para ver se realmente mantém esse casamento ou se cada um segue sua vida, mas que tenha leveza emocional, ok? Exatamente. Ficaremos É muito felizes. importante saber lidar, né? Senão a gente vai continuar mais anos carregando essa pedra aí, né? Ah, E- eu costumo falar assim, Fê, tem mulheres que são
como é que você fala assim? Ah, fulana, fugiu a palavra, é assim, Fê. Quando uma mulher demora para casar, ela tá encalhada, isso. Ai, fulana tá encalhada. Mas tem pessoas que mantêm um casamento e, para mim, também é encalhada. Porque ela está encalhada ali, fica parada e não sai daquilo. Então, você quer Exato. o quê? Você quer o quê da sua vida? É. Então é importante isso. Às vezes você não sabe o que quer, mas uma coisa que ela já falou aqui, o que eu não quero. Eu não quero mais a situação que eu vivo hoje. Eu não suporto mais as dores que eu tenho agora. Eu não suporto viver o que eu estou vivendo agora. Então, o que te impede de mudar? Você quer continuar vivendo as mesmas dores por mais quanto tempo? E uma coisa que a gente falou aqui no começo, o que não volta é tempo, né? Então, quando eu paro para pensar o quanto tempo eu perdi na minha vida, isso que mais me mexe comigo, né? E eu não tenho mais tempo de volta. Então, eu acho que chega um momento que a gente tem que analisar e falar assim, poxa, são prioridades na nossa vida. Então, hoje eu vivo num momento que eu falo assim, tá, isso aqui eu quero para mim, eu não quero, né? Então, tem coisas que você não suporta mais. Você fala assim, tá, isso aqui eu não suporto mais, não tem como resolver. Não, larga a mão, segue. Segue a sua vida, você tem que viver feliz, você precisa, você merece viver feliz, você merece tudo de bom e melhor. Então, por que que a gente não se dá esse de bom e melhor para nós, nós mesmas, para nós mulheres? Por quê? Sabe por quê, Rô? Hum, diga. Você não sabe por quê? Uma coisa que a gente tem mulher é o que é energia de acolher. E a gente quer acolher tudo e todos, a gente quer só guarda. Só que chega uma hora, a gente vai explodir esse negócio, né? E a gente precisa também do lado yang, a gente precisa do movimento de fazer algo acontecer. Então a gente precisa desse passo e unir yin e yang. A gente tem que trazer uma coisa nova, que eu falo assim, igual o gameta masculino e o feminino, sabe? A gente tem que pegar lá as células masculina e feminina quando faz o nenê, uma célula masculina, yang, e uma célula feminina, yin, que se unem e formam um novo, que é um bebê, é uma vida nova. Então, a nossa vida é assim, a gente tem que unir essas duas forças e transformar num novo. Se a nossa vida tá ruim agora, para que você vai continuar vivendo nesse ruim, né? Chega a hora, hoje a gente tem essa oportunidade de fazer com pouco tempo, mudar muito. Então, só depende de você dar o primeiro passo e realmente querer mudar, né? Então. E aí nós decidimos fazer essa imersão, porque a gente viu muitas pessoas surtando, muitas pessoas entrando em depressão. E hoje a gente está ouvindo também muitas pessoas infartando. Então, você imagina a pressão disso tudo. Baseado nisso, nós decidimos fazer a imersão. Então, Exato. se você quiser se cuidar, se você quiser que a sua amiga próxima também fique bem, seus irmãos, mande o convite da imersão, que eu, como eu já disse, eu tenho certeza que sairão melhor do que entraram. Combinado? Bom, uma Gente, é coisinha isso aí. aqui, rapidinho, deixa eu só falar antes de a gente encerrar aqui. Uma Sim, coisa que você falou claro. sobre o problema cardíaco, né? Sim, Que as pessoas estão tendo problemas cardíacos quando têm problemas emocionais, né? Pela medicina chinesa, as emoções elas estão ligadas no coração. Por isso, quando a gente enfraquece as nossas emoções, a gente enfraquece o nosso coração fisicamente, né? E na imersão eu vou falar sobre sim. isso, vou falar sobre as dores físicas e como que a gente pode, através de alguns pontos de acupuntura, de alguns exercícios de reflexologia, a gente pode amenizar esses efeitos físicos no corpo e tratar também a nossa mente. Está tudo conectado, né? Então, os efeitos físicos só são respostas dos problemas emocionais que a gente vai deixando para lá e vai acumulando com o tempo. E aí essas dores físicas vão vir e muitas vezes são irreversíveis. Olha Então, a quanta gente tem a coisa oportunidade boa, né, agora. Fê? Olha É muita quanta coisa coisa. boa. É muita coisa. Ô, É, gente, eu até tive que cortar a Fernanda, porque ela gosta de falar eu sobre esses temas para ajudar. Não, ela gosta. Eu falei, meu Deus, ela vai entregar tudo, e a imersão, meu Deus! Não, mentira, tô brincando. Não, mas Então, eu gosto mesmo, né, Rô? Você eu me sei. conhece Gostar de em pouco ajudar, tempo, né? a gente, Você me conhece há pouco go- tempo. a gente gosta de ajudar a todos. Isso faz muito bem, né, Fê? Faz muito É, bem. Então, você não perca tempo, tá bem? Vamos deixar essa live salva.
Compartilhe com as pessoas e eu tenho certeza que você vai fazer um bem a alguém, tá bem? Fê, adorei. Também obrigada, Rô, Legal, pelo convite, por me chamar né? aqui, para a gente pegar e falar um pouquinho. Eu adoro realmente falar sobre isso, porque isso me traz uma alegria muito grande de poder compartilhar. Gente, obrigada por tudo e eu espero vocês lá, né, na imersão. Então, se inscrevem, entrem no grupo, né? Vamos passar lá tudo o que tem que ser feito, o que vocês precisam de material e tudo mais. Cortou, Obrigada. cortou o sonzinho no Cortou final. aqui o finzinho. Obrigada.